Olá, pessoal, boa tarde. Eu estarei gravando 3 videoaulas, tá? Do conteúdo que eu mandei essa semana. O primeiro vai ser referente a lipídios, o segundo referente a proteínas e o terceiro referente a vitaminas, tá bom? Então, vamos começar por lipídios, só um pouquinho porque eu vou acompanhar pelo material que eu mandei para vocês pelo slide, tá bom? Então, os lipídios. Lipídios são compostos, tá? São compostos hidrofóbicos. O que é isso? São compostos que têm medo de água. Então, são compostos que não são solúveis em água. Eles vão ser solúveis em outros compostos orgânicos, como éter, como álcool, tá? Mas eles não são solúveis em água, tá bom? Esses são os lipídios, beleza? Eles são distribuídos tanto em seres vivos de origem animal e vegetal, tá? Só que nos seres vivos de origem animal, eles são distribuídos em maior quantidade, tá? Ele exibe 3 funções, tá? Então, a função dele é de reserva de energia, que é uma das funções. Ele também é isolante térmico, ou seja, ele isola calor, tá? Ele não deixa passar calor. E ele também vai ter uma função que ele inibe choques mecânicos, tá? Então, quando ele vai ser um isolante térmico? No caso, por exemplo, dos animais que vivem em ambientes frios, que toleram a condições muito baixas de temperatura, eles vão ter uma grande camada de gordura debaixo da pele, que é para isolar. Então, ele não deixa passar calor, então ele é um isolante térmico, tá? Por que que no frio a gente sente a necessidade de comer mais? Porque no frio a gente precisa manter a temperatura do corpo normal, muito mais do que no calor, tá? Então no frio a gente come mais por quê? Porque a gente precisa de ter mais reserva de energia, ter mais gordura armazenada no corpo para que o corpo faça essa homeostase, esse controle, esse equilíbrio da nossa temperatura interna, tá? Então, isso é um exemplo. A função de isolante térmico também, ela é muito importante, no caso aí dos ursos, né? Como eu já comentei, são animais aí de ambientes frios que precisam, então, aquecer a temperatura do corpo, tá? No caso de evitar choques mecânicos, então, nós percebemos o seguinte, entre alguns órgãos, vão ter reservas de lipídios, que é para evitar o atrito e o choque mecânico, ou seja, para proteger esses órgãos quando a gente bate em algum local. Então, eles são protegidos por conta dessa camada de lipídio que é em volta dele. Por exemplo, são os rins. Os rins têm uma grande quantidade de lipídio em volta deles, tá? A questão de reserva de energia. Ah, professora, mas a senhora não falou na videoaula anterior que o carboidrato era a nossa principal fonte de energia? Sim, ele é a nossa principal fonte de energia. Só que os lipídios também exercem essa função de reserva de energia. E perceba uma coisa muito importante. Nós, seres humanos, conseguimos armazenar muito melhor a energia em lipídios do que em carboidratos, tá? Como assim? Para cada 1 grama de carboidratos, nós conseguimos armazenar apenas 4 calorias de energia, tá? Para cada 1 grama de lipídios, nós conseguimos armazenar 9 calorias em energia. Ou seja, nós conseguimos armazenar muito mais energia por massa em lipídios do que em carboidratos. Então, por isso que é melhor para o nosso corpo nessa questão, tá bom? Só que em jejum muito prolongado não é legal o nosso corpo converter os lipídios como energia, tá? Por quê? Quando acaba o estoque de glicogênio, que é um carboidrato armazenado no fígado, que ele é convertido em glicose quando a gente fica muito tempo sem comer, o nosso corpo vai recorrer a essa reserva de energia em lipídios. Só que, se você ficar em jejum muito tempo, de tanto lipídio que vai ser quebrado para dar energia, eles vão liberar corpos cetônicos. O que é isso? São compostos que contêm cetona na composição. E a cetona, quando ela é liberada no nosso organismo, ela é extremamente tóxica. Então, ela pode ocasionar vários problemas, tá bom?
Então, por isso que não é legal. Então, por que que os lipídios, eles também têm a função de reserva de energia? Porque nós conseguimos armazenar, nós, seres humanos, muito mais energia por massa em lipídios do que em carboidratos. Porém, tem esse quesito aí que eu falei do jejum prolongado, tá? Já os vegetais, eles armazenam muito mais carboidratos, tá? Eles armazenam como amido e como celulose na parede celular, tá bom? As plantas também vão armazenar lipídios, elas armazenam nas sementes e armazenam nos frutos, tá? No caso das sementes, elas armazenam para que quando essa semente for germinar e crescer, elas tenham uma reserva de energia para poder propiciar esse crescimento, tá bom? E no caso dos frutos, é por conta deles servirem de atrativos para outros animais e com isso eles conseguem dispersar as sementes. É uma adaptação aí para dispersão de sementes, tá? Beleza? Então vamos continuar. Os lipídios também, como eu falei, ele é hidrofóbico, então ele tem uma aversão à água. Só que, devido a isso, ele tem uma função muito importante. Ele tem uma função de ser um impermeabilizador. O que é isso? Algumas folhas de plantas que a gente encontra por aí têm uma grande camada de cera, tá? Então, quando a gente olha algumas folhas e vê elas bem verdinha, bem brilhosa, é porque ela tem uma grande camada de cera nas folhas. Essa cera, ela é uma adaptação para evitar a perda de água. Então, já que os lipídios, eles são impermeabilizadores, ou seja, eles são hidrofóbicos, não têm solubilidade em água, eles também não vão deixar passar água. Então, em dias muito quentes, em ambientes muito quentes, as plantas vão ter essa adaptação. Nós vamos estar falando mais para frente melhor um pouquinho. Então, quem são os lipídios, tá? Nós temos os triglicerídeos, tá? Nós temos também os esteroides, tá? Nós vamos ter os terpenos, esses são os lipídios, tá? Então, quem são os triglicerídeos? São os óleos e as gorduras, tá? Que eles vão ter função aí de reserva de energia e de isolante térmico, certo? Quem são os terpenos? Os terpenos, eles vão dar origem aí aos esteroides, ao colesterol, tá? E eles também vão dar origem aí aos pigmentos presentes na clorofila e nos carotenoides, tá? Então, o terpeno, ele é muito importante porque ele origina um pigmento que é o carotenoide. E o carotenoide, ele é precursor aí da vitamina A. Mais pra frente a gente vai estar falando nos próximos vídeos. A vitamina A, ela é muito importante para os problemas oculares. Então, a falta dela ocasiona um monte de problemas de visão, tá? Então, os terpenos, eles são responsáveis aí por o pigmento carotenoide, que é ele que vai dar origem à vitamina A. Então, ele é extremamente importante, tá bom? Nós temos exemplos de terpenos também, no caso, os esteroides. Então, quando a gente fala assim, vai tomar um anabolizante, tomar um esteroide. Então, quem são os esteroides? Os esteroides são hormônios, tá? Então, são hormônios. O estrógeno, a progesterona e a testosterona são hormônios sexuais. Então, os esteroides são hormônios sexuais e eles são tipos de lipídios, certo? O colesterol, ele faz parte da composição aí das membranas celulares, das células animais, e ele é muito importante também. Só que a gente tem um porém. Nós temos o colesterol bom e nós temos o colesterol ruim. Ele também vai ser precursor de alguns hormônios aí do corpo. O colesterol bom, tá? Ele é o HDL. Eu costumo usar um macete que é HDL. Hoje Deus livra. Então, ele é o colesterol bom. O LDL, logo Deus leva, é o colesterol ruim. Qual é a diferença? O colesterol, ele não, como ele é um lipídio, ele não passa no sangue sozinho, tá? Porque o sangue, como eu já disse nas outras aulas, ele é composto de maior parte de água. Então, para ele ser circulado através do sangue, ele precisa de uma lipoproteína, tá bom? Então, o LDL, que é o colesterol ruim, logo Deus leva. Ele é o colesterol que ele vem dos alimentos e ele vai ser levado pela corrente sanguínea até as células, tá? O HDL, que é o colesterol bom, essa lipoproteína, ela vai pegar esse colesterol ruim que está no sangue
e ela vai levar para o fígado para que ela seja degradada. Então, ambas fazem processos inversos. O LDL, que é o ruim, vai levar para o sangue, e o HDL, que é o bom, vai levar do sangue para o fígado para ser degradado. E quem vai fazer isso vai ser uma lipoproteína, porque como o colesterol é um lipídio, ele não é solúvel no sangue, ele precisa ser transportado por essa lipoproteína, tá? Então, o colesterol, ele é importante? Ele é importante, mas desde que nós saibamos quais são os alimentos que têm colesterol bom e quais são os que têm colesterol ruim, tá? Extremamente importante isso. Então, ele é importante porque ele faz parte da composição das membranas celulares das células animais e também porque ele é precursor aí de alguns hormônios, certo? Tá. Um tipo de terpeno também são os sais biliares, tá? Os sais biliares, ele é produzido aí pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, ele ajuda aí na quebra de alimentos ricos em gorduras, tá? Então, ele é extremamente importante também para o nosso corpo, certo? Então, esses são exemplos de terpenos. Eles são importantes como função estrutural, como isolante térmico, como reserva de energia, mas aí a gente tem que saber de que forma a gente consome, tá? Como eu disse aí, as ceras, então as ceras também é um tipo de lipídio, eu posso citar aí a cera de carnaúba, as ceras das abelhas, que também tem função aí de reserva de energia, só que também tem uma função muito importante, como eu já comentei, que ela ajuda a evitar a perda de água aí nos ambientes, tá? Então, nós podemos também citar a cera do ouvido, que ela tem função aí de proteger o nosso ouvido contra bactérias e micro-organismos que tentam invadir aí, por isso que é extremamente importante não ficar futucando o ouvido, não ficar tirando essa cera do ouvido, porque ela é importante sim, tá? Então, nós temos a cera de carnaúba, algumas ceras que ficam nas folhas, né? Essa cera de carnaúba, ela é usada bastante aí para fazer tintas, as ceras da abelha, tá? Então, é extremamente importante nessa função. Nós também temos um lipídio que é os fosfolipídios. Os fosfolipídios, ele é um lipídio que ele participa da composição da membrana plasmática das células. Então, a membrana plasmática das células, ela vai ser formada por uma bicamada lipídica. Esse composto fosfolipídico, ele é anfipático. O que é isso? Um composto anfipático é um composto que vai ter uma propriedade polar e uma apolar, ou seja, uma propriedade que vai ser hidrofóbica, vai ter fobia à água, e uma propriedade que vai ser hidrofílica, que ela vai ter afinidade por água. Então, a bicamada lipídica, ela faz parte aí, ela que forma a membrana plasmática da célula. Mais para frente, quando a gente estudar a estrutura da membrana plasmática, nós vamos detalhar melhor isso. Então, ele é composto aí de uma cabeça de fosfato e uma cauda que é formado por ácidos gráficos, tá? Por lipídios. Essa cabeça, que é formada por um grupo fosfato, ela vai ser hidrofílica, tá? Então, ela tem afinidade por água, por isso que ela vai estar voltada para o meio externo da célula, que é o meio que vai ter contato com água. O meio interno da célula, ele vai estar com as caudas, tá? Essa cauda, então, ela é hidrofóbica, então ela é formada pelos ácidos graxos, pelos lipídios, e ela vai ter essa aversão à água, é por isso que ela vai estar para o lado interno da célula, tá? Então, o fosfolipídio, ele faz parte da composição da membrana plasmática, ele é uma molécula anfipática, porque ele tem uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica, ou seja, uma parte que vai ter afinidade por água e outra não, certo? Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mim falar para vocês sobre lipídio. Então, recordando aí as funções dos lipídios, tá? Fonte de energia. Nós conseguimos, seres humanos, armazenar mais lipídios por massa do que carboidratos. Ele é um isolante térmico, então ele não deixa passar calor, tá? No caso, ele
armazena o calor, ele ajuda a manter a temperatura do corpo em dias muito frios em alguns animais. Tem função estrutural quando faz parte aí da composição das membranas plasmáticas da célula, como eu falei agora dos fosfolipídios. Tem função hormonal, no caso dos esteroides, né? O hormônio da progesterona, testosterona, os esteroides. Tem proteção mecânica contra choques mecânicos aí quando ele está em volta de órgãos, tá? Para evitar aí que os órgãos eles sejam machucados quando a gente realiza alguma batida, tá bom? E ele também tem função vitamínica, tá? A vitamina D, ela é um lipídio, tá? Então, ele tem uma função vitamínica. A única vitamina que o nosso corpo produz por si só é a vitamina D, tá? Só que para ela ser ativada, ela precisa da luz solar, mas é uma vitamina que é um lipídio, tá bom? Vocês escutam falar muito por aí de ácidos graxos saturados, insaturados, quando a gente pega algum alimento. O que é isso? O ácido gráfico saturado, ele vai ter ligações duplas entre as moléculas e ele vai ser sólido em temperatura ambiente. Então, ele é mais difícil do corpo degradar ele, tá? Então, ele vai estar aí nos sorvetes, nos alimentos industrializados, na carne gordurosa, tá? Já os saturados vão ter ligações simples. Os insaturados vão ter ligações duplas. E eles, em temperatura ambiente, eles são líquidos, tá? E eles estão aí nos óleos vegetais. Então, eles são mais saudáveis, tá? No caso da margarina, a margarina ela é feita de um óleo vegetal. E por que ela é cremosa? Porque ela sofre um processo de hidrogenação. Então, ela recebe adição de hidrogênio aí para que ela fique em temperatura sólida e não líquida em ambiente, tá? As gorduras cis e as gorduras trans. O que é as gorduras trans? A gente costuma comprar um alimento e ver lá gorduras trans. A gordura trans é quando o alimento ele sofre esse processo de hidrogenação, ele recebe hidrogênio para que ele se torne sólido em temperatura ambiente. E aí eles mudam a conformação da molécula ali de ácido gráfico de lipídio. E aí essa conformação que vai dar esse caráter sólido aí para esse composto. E ele é extremamente prejudicial à saúde, então pode dar problemas aí cardiovasculares, entupir as artérias, tá? Então não é legal tá se alimentando disso. Pessoal, é isso. É um conteúdo assim muito difícil, mas o que vocês têm que saber disso aqui? Quais são as funções do lipídio, tá? Saber que ele é insolúvel em água, tá? Que ele é hidrofílico. Saber quem são os lipídios e as principais funções que eles exercem no corpo do ser vivo. Sabendo que nós, seres humanos, conseguimos armazenar muito mais lipídio por grama, por massa, do que carboidratos, tá? Só que não é legal quebrar muitos lipídios em jejuns prolongados, como eu disse, porque liberam corpos cetônicos, são compostos que contêm acetona, que é tóxico para o organismo, tá bom? Mas por hora é isso. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado. Beijos, obrigada.